Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do nosso programa do Apostolado, mais um, né, com a graça de Deus. Salve Maria, aos nossos irmãos e irmãs que estão me acompanhando agora no nosso canal do YouTube e também os nossos irmãos e irmãs aqui na nossa página do Facebook, tá? A partir de agora teremos mais um programa do nosso trabalho, né? Hoje um pouquinho mais cedo, mas estamos aqui firmes e fortes, tá certo? Bom, antes de qualquer coisa, e como você já sabe, convido os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. E o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, mais um programa do nosso apostolado com o santo do dia de hoje, que é Santo Eliseu Profeta. Pois é, Eliseu era um rico proprietário de terras, natural de Abel-Meula, discípulo e sucessor de Elias. O maior taumatúrgico dos profetas do Antigo Testamento. Porém, não deixou nada por escrito. Embora tenha fortemente preanunciado a salvação para todos os homens, Eliseu faleceu no ano 790 a.C. em Samaria. Certo? Esse é o nosso tão santo dia, Santo Eliseu, profeta. Né? E o que é que tem no nosso blog? Nesse mês, estamos no mês de junho, que é o mês, sim, do Sagrado Coração de Jesus. Inclusive, essa semana teve a festa, né, do Sagrado Coração de Jesus. Mas também é um mês dedicado ao nosso apostolado de defesa católica. Então, é um mês inteirinho aí para o nosso trabalho. E hoje foi feita mais uma postagem no nosso blog, né, que trata-se, né, das campanhas do apostolado de defesa católica que serão encerradas. Aliás, são encerradas, né? Então, o Apostolado de Defesa Católica informa o encerramento de todas as suas campanhas que, ao longo dos anos, ajudaram a fortalecer a evangelização e a fé católica e também a divulgação do próprio Apostolado de Defesa Católica. Então, campanhas como, por exemplo, pela Santa Missa Tridentina em todas as dioceses, Amigo Excelente merece um presente, compartilhar e ajudar o apostolado a evangelizar, entre outras, né? Então, essas campanhas serão encerradas, quer dizer, foram encerradas, né? Na verdade, para quem acompanha, quem acessa o nosso blog Defesa Católica já deve ter percebido que nas laterais do nosso blog não tem mais nenhuma campanha. Então, todas deixaram de existir, né? Mas ainda não tinha sido da parte desse trabalho oficialmente, eu não tinha dito oficialmente que elas estavam encerradas. E agora, sim, oficialmente, estão todas as campanhas do apostolado, né, pelo menos até o presente momento, estão todas encerradas. Tá certo? Ok? É, e outros detalhes, outras informações, vocês podem obter também no nosso blog Defesa Católica a respeito desse assunto. Certo? Tá bom? Lembrando que no dia 29 de junho, que é dia de São Pedro e São Paulo Apóstolos, nós teremos o nosso programa especial. Vai ser numa segunda-feira, tá? Inclusive, não teremos o programa no domingo, dia 28, mas teremos o programa no dia 29. É um programa especial, né? Dedicado ao nosso apostolado de defesa católica, né? Nada mais do que justo, pelo menos uma vez por ano, eu procuro é, valorizar, né, o trabalho do nosso apostolado de defesa católica, tá? Que é super importante, tá bom? Na nossa parte de formação católica, nós vamos continuar a falar sobre Deus, né? Mas Cristo nasceu de fato no dia 25 de dezembro, dia de Natal, né? Veja, a Igreja Católica, ela não afirma como dogma, como verdade de fé, que Jesus nasceu exatamente em 25 de dezembro, tá? No sentido histórico científico, tá? Então a gente precisa entender isso.
tá? O que a igreja ensina é que Jesus realmente nasceu, né? E isso sim é um dogma de fé, mas a data exata do seu nascimento não foi registrada nos evangelhos. A Bíblia não informa o dia nem o mês, tá certo? Mas se é assim, por que então a igreja celebra o Natal em 25 de dezembro, né? Aqui entra o quê? A tradição da igreja, né? Que caminha junto com a Bíblia, tá? Lembrando que são as nossas duas fontes de fé, né? A Bíblia Sagrada, tradição apostólica. Então, a tradição foi quem formou a Bíblia. Então, se temos acesso à Bíblia hoje, se deve principalmente dessa tradição, tá certo? Desde o século IV, a Igreja de Roma passou a celebrar o nascimento de Cristo em 25 de dezembro. Não foi uma escolha aleatória nem pagã, como muitos dizem. Cristo é proclamado como o sol da justiça, conforme está no livro dos Malaquias, né? Capítulo 4, 2. Luz do mundo. Cristo é a luz do mundo, que nem está no Evangelho de São João 8, 12. O dia 25 de dezembro coincide com um período em que, no hemisfério norte, os dias começam a crescer após o solstício, ou melhor, solstício de inverno, um forte símbolo cristão em que a luz vence as trevas. O Natal é uma celebração litúrgica, não uma afirmação cronológica exata, né? A igreja celebra o mistério da encarnação, o fato de que Deus entrou na história, tá bom? Cristo é Deus, né? Tem muita gente que tem essa dúvida. Eu já vi até vídeos, né? Inclusive os próprios testemunhos de Jeová não concordam com a divindade de Cristo, né? Os mormons também não, né? Mas Cristo, para nós cristãos, católicos, e por que não os protestantes também, né? Cristo é Deus. Sim, passagens bíblicas confirmam a divindade de Jesus, como eu e o Pai somos um, João 10:30. E também qual foi a reação dos judeus quando Nosso Senhor afirmou que ele e o Pai é um só, né? Os judeus pegaram novamente pedras para apedrejá-lo. João 10:31. Mas e explica o motivo. Não te apedrejamos por uma boa obra, mas por blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. João 10:33. Jesus se declarou Deus, e os judeus entenderam assim e por isso quiseram matá-lo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:11. E depois, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Conclusão: Jesus, ele é o Verbo, e o Verbo é Deus. Né? Jesus é o Verbo e o Verbo é Deus. Depois da ressurreição, Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. João 20:28. Observemos que Jesus ele não corrige Tomé, né? Ele aceita o título divino conforme a fé dele, tá certo? Na próxima semana nós vamos começar a entender o que é a encarnação do Verbo de Deus, né? Já que falamos em verbo, né? Mas o que é a encarnação do Verbo? Na próxima semana. E no nosso Notícias Católicas, eu separei algumas coisas aqui para comentar com vocês. No último dia 8 de junho, né, o Papa se reuniu com 6 pessoas que sofreram abusos por clérigos. Chamou o problema de praga e prometeu uma igreja mais segura com verdade, justiça e reparação. Né? O que gerou confusão e crítica. As principais associações de vítimas, como a Infância Roubada, a Justice Initiative, não foram convidadas e protestaram na porta da Anunciatura. Elas acusaram que os escolhidos eram apenas os programas da própria igreja, que limpam a imagem e não representam quem realmente, né, luta por mudanças. Dizem que foi uma manipulação da imagem, não um diálogo real. Também criticaram que o Papa não pediu perdão publicamente e não falou sobre acabar
com a prescrição de crimes sexuais contra menores, uma das maiores reivindicações delas. Também, no dia 8 de junho, né, em discurso no parlamento espanhol, Papa Leão XIV, que lá esteve, né, defendeu a vida desde a concepção até o fim natural e condenou o aborto e a eutanásia, no momento em que o governo quer incluir o aborto como direito na Constituição Federal. Deputados e partidos de esquerda daquele país, né, da Espanha, reagiram com dureza. Disseram que ele traz posições muito mais conservadoras que o Papa Francisco e que mistura fé e política de forma inadequada. Alguns disseram que a visita deixou sabor amargo por causa disso, né? Nós vamos ter oportunidade aqui, dentro da nossa parte de formação católica, né, de abordar um pouco essa questão do aborto e da eutanásia, né? E aí vocês vão entender que aquilo que a igreja defende, né, o que a igreja se opõe, sobretudo relacionado a esses dois temas, tem todo, tem todo, tem todo sentido, tá? É uma coisa que cabe exatamente, tá? Vocês vão ter a oportunidade de entender sobre isso, tá certo? E no último dia 10, agora de junho, né, também na Espanha, o Papa deu uma bênção à nova Torre da Sagrada Família, né? Foi um momento histórico. A Torre da Virgem, agora a estrutura religiosa mais alta do mundo, foi abençoada. E ele disse: essa igreja cresce para o alto, mas sempre com os pés no chão, perto de quem sofre. Tá certo? Essas então foram as principais notícias católicas desta semana. Muito bem, meus irmãos, agora vamos às atividades do nosso apostolado, né? Nós estamos com o nosso bate-papo, tá? Segue o diálogo através das nossas redes sociais, do nosso apostolado. Segue também os debates via internet, sobretudo, né, relacionado a estudos sobre a nossa fé católica com crenças diferentes, né? O nosso apostolado pessoal virtual, né? Quem quiser realizar o mesmo de forma virtual ou presencial, né, que moram aqui em Caruaru, tá? E quem não mora também fora, podemos fazer sim o apostolado virtual, o apostolado à distância, fazemos também, tá certo? A combinar comigo no sábado ou no domingo. E o nosso programa do apostolado, normalmente nos domingos às 20 horas, hoje excepcionalmente começando um pouquinho mais cedo, a partir das 19 horas, tá certo? Tá bom? Vamos agora ao nosso momento de pedidos de oração. A gente reza então por todas as almas do purgatório, em especial pelas almas dos meus pais, também do meu irmão. A gente reza também pela recuperação da saúde de todos e de todas, em especial pela minha saúde e também pela saúde de todos, né? Como eu disse. A gente reza também pelos ministros ordenados, pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, em especial Dom José Rui, por todos os padres, meu pároco, pelos diáconos e por todos nós leigos. A gente reza especial também pelo apostolado da Defesa Católica e também pela conversão de todos e de todas à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos, aqui ontem, hoje e sempre. Amém. Se você tem se você tem pedidos para fazer, provavelmente você tem, né? Você que me assiste, esse é o momento, né? Da gente fazer e faça os seus pedidos e a gente vai rezar junto a partir de agora as principais orações da nossa fé católica. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostri. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que curtem, né? Não são todos que curtem, né? São muito poucos, né, que curtem os programas do nosso trabalho, mas eu sempre penso o seguinte: o que vale sempre é a intenção,
Então, eu tenho essa intenção de realizar um trabalho como esse, de me propor alguns minutos para levar a vocês um pouco da formação católica, que é tão necessária para tantos católicos, né? Infelizmente, tem muitos católicos que são apenas eh, católicos muito do básico, né? Aquilo basicão e tal, que vão às missas, é verdade, mas que pouco conhecem sobre a história e sobre a doutrina da nossa igreja. Então é importante conhecer, é importante estudar, é importante viver esta fé, tá certo? Tá bom? Então procuremos viver a nossa fé católica na nossa vida, no nosso cotidiano. Às vezes é difícil, é verdade, não é fácil. Mas a gente pede ajuda a Deus, né? Seja através dos nossos terços, sobretudo, né? Terço mariano, terço da Divina Misericórdia, que eu rezo praticamente todos os dias, né? E pedindo a Deus, pedindo força para seguir em frente, tá certo? Tá bom? Então é isso. Fique com Deus. Uma santa e abençoada noite, uma santa e abençoada semana que se inicia a partir de hoje e salve Maria.